Meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Peço desculpa aí pelos minutinhos atrasados, mas estou com uma instabilidade intestinal esses dias que está me descontrolando um pouco. Mas vamos lá, na fé. Gálatas, estamos aí no estudo do livro dos Gálatas. E eu tenho sido assim grandemente abençoado com esse estudo. Deus tem falado tantas coisas importantes, aos nossos corações com o estudo dos Gálatas, e eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Peço a sua compreensão, vou ter que ser um pouco mais breve hoje, por não estar me sentindo muito bem, mas vamos em frente. E já deixando aqui um aviso, que possivelmente na sexta-feira nós não teremos a nossa live aqui, Momento de Fé, porque eu vou estar viajando e lá no lugar onde eu estarei não tem internet, então eu não vou conseguir fazer a live lá. Mas na segunda, querendo Deus, a gente retorna e vamos em frente no nosso estudo, tá bom? Meus queridos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre ainda no capítulo 1, do verso 11 ao verso 24. Só que agora nós vamos conversar sobre o processo de formação de Paulo. É muito interessante que nesses versos, no primeiro capítulo de Gálatas, a gente vê também Paulo às vezes argumentando, respondendo a algum tipo de questionamento, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver Deus trabalhando Paulo na sua formação como um líder, como apóstolo, como alguém que foi chamado por Deus para cumprir um propósito tão grande que era levar o evangelho da graça aos gentios. Então, Paulo ele recebe um chamado fenomenal e aqui nós vamos ver dos versos 11 ao verso 24 exatamente isso, como que Deus trabalha Paulo na formação desse Paulo apóstolo, desse grande homem de Deus. Traz paz aí para todo mundo que está conosco aí ao vivo e que vai compartilhar depois também. Então, Paulo é um exemplo de alguém que foi chamado por Deus para a edificação da igreja, para a edificação da casa de Deus. E nós não devemos ter um conceito de Paulo como alguém melhor ou maior do que eu e que você. Nós não devemos ter esse conceito, de que nós nunca poderemos ser o que Paulo foi. Pelo contrário, o que Paulo deseja que eu e você tenha é a percepção de que, assim como Deus o elevou, o fez crescer e o tornou aquele grande líder, por meio da graça, não porque ele tinha consciência que ele não merecia, Paulo quer que nós também tenhamos esta percepção e que desejamos isso. Quando ele vai dizer, em 1 Timóteo 1,16, ele vai dizer, mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que ele, o principal, talvez o pior, ele está falando isso, foi concedido misericórdia para que em mim se evidenciasse Cristo. Gente, que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, se Deus me escolheu, se Deus me separou, se ele trabalhou a minha vida a ponto de eu ser essa pessoa que hoje posso ser modelo, evidência de Cristo, ele também quer fazer isso com você, com cada um de nós. E chega algum momento que Paulo vai dizer, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós podemos ousadamente olhar para Paulo e dizer, eu quero ser
como esse homem. E a grande notícia é, você pode ser, nós podemos ser. Então, esses versos do verso 11 ao verso 24, vai trazer para nós aqui alguns detalhes dessa formação, do processo de formação de Paulo. Então, o primeiro deles é separado por Deus desde o nascimento. A gente lê isso aqui no versículo 15, ele vai dizer aqui, né? Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi por revelação. Não, tem um outro texto que eu estou querendo que você veja, quando Paulo fala disso, né? Que ele foi escolhido. Eu gosto do verso 15, eu li o verso 12. Verso 15 diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. A gente lê isso aqui e logo a gente pensa, né? Paulo tinha essa característica, foi esse grande homem, porque Deus o chamou desde o ventre materno. Mas a grande verdade é que Paulo aqui só está fazendo uma afirmação daquilo que ele acreditava, que é comum a todos nós. Você sabia que você foi chamado, inclusive, antes do ventre materno? Que você foi separado por Deus e você é fruto de um sonho, de um projeto de Deus? Então, quando a gente lê essas coisas, ao mesmo tempo a gente pensa, né? Paulo é especial. Não pense que Paulo foi separado por Deus de uma forma especial, né? Na verdade, todos nós fomos escolhidos e eleitos antes da fundação do mundo por meio de Cristo. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, você e eu, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Na verdade, quando Paulo afirma que eu fui escolhido desde o ventre, né, materno e me chamou por sua graça, né, o dia do nascimento é apenas um momento em que Deus cumpre aquilo que ele havia decidido antes da fundação do mundo. Então, Paulo foi chamado, você também. Paulo foi escolhido, eu também. Está comigo aí? Aleluia! Então, eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E falei na última live que toda escolha de Deus não escolhe você só para a salvação. Deus escolhe você para o serviço. Deus escolheu a mim, escolheu a você para o serviço. Então, não tem esse negócio de a gente estar na igreja e dizer, não, eu sou apenas membro, eu não quero me envolver com nada. Não, Deus escolheu você com propósito. Você foi escolhido por Deus para um propósito, antes da fundação do mundo, né? O primeiro propósito, para a salvação. Segundo propósito, para sermos santos e irrepreensíveis, que é só por meio da graça que conseguimos. Um terceiro propósito, uma vez experienciado a salvação, lembrar daquilo que Paulo disse, que você sirva de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isto é, por meio de mim e de você, muitas vidas vão ser alcançadas, tocadas por Deus e salvas. Então, fomos escolhidos para o propósito, mas também fomos escolhidos com uma missão, né? Então, isso aí é a primeira coisa que a gente vê nesse processo de formação de Paulo, né? Então, muito bom isso. Segunda coisa, Paulo vai dizer que ele foi separado desde o ventre, versículo 15, e me chamou por sua graça, né? Paulo vai dizer isso, eu fui chamado pela graça de Cristo. Gosto disso. Então, Paulo não foi escolhido pelas qualidades que ele tinha. Muito bom isso aqui, né? Paulo não foi escolhido pelas qualidades que ele tinha. Paulo foi escolhido por graça. Sabe essa coisa de não merecimento? Paulo não merecia. Paulo, se fosse nos dias atuais, nós também teríamos resistência de acreditar que Paulo de fato tinha convertido. Imagina um líder que aprisionava, prendia, batia, né, nos cristãos, e de uma hora para outra converteu e agora está pregando. Esse cara quer criar uma situação para pegar todo mundo junto e matar todo mundo. Era isso que as pessoas pensavam.
Então, acreditar na palavra de Paulo era uma coisa complicada. Então, ele está dizendo, olha, gente, eu não fui chamado por nenhuma qualificação, eu fui chamado por graça, né? Eu fui chamado por misericórdia. Paulo está querendo dizer que ele era o principal dos pecadores e que o evangelho que ele ia apresentar no livro de Gálatas, o primeiro resultado desse evangelho foi na própria vida dele, porque ele, sendo o principal dos pecadores, ele foi alvo da graça de Deus que o escolheu. Então nós nunca devemos pensar que a base da escolha de Deus sejam as nossas virtudes. Aquele fulano ali é legal demais, o cara é bom, Deus vai escolher ele. Nem sempre. As virtudes não determinam a escolha de Deus. Então é muito importante você pensar assim. Quando sabemos que fomos chamados pela graça, nunca nos gloriamos em obra alguma que tenhamos feito, porque nós sabemos que se formos nos gloriar, que nos gloriamos apenas em Cristo e na sua eterna graça. Amém? Você percebeu até aqui? Então, nós temos aqui duas situações, separados por Deus desde o nascimento, algo que Paulo faz questão de frisar, mas que tem referência comigo e com você também. Chamado pela graça de Deus, Paulo também faz questão de frisar, porque tem referência com ele e comigo e com você também, né? E eu vou terminar aqui por hoje, como estou dizendo, não estou sentindo muito bem, mas que você guarde esses dois detalhes aí no seu coração, e nós continuamos aí na próxima semana, a partir do verso 15, e vamos estudar um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, a partir do exemplo de Paulo, da formação de Paulo e do escrito aos Gálatas, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Ore por mim, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, querendo Deus. Como eu disse, talvez na sexta-feira não vou conseguir fazer. Se eu conseguir enviar internet lá, eu vou estar à disposição. Mas se não, voltamos na próxima semana. Deus abençoe vocês, viu? Com toda sorte e bênção. Estamos juntos. Aleluia.